Alô amigos, eu sou o professor Getúlio do canal GVox. Hoje é 30 de julho e eu vou trazer para vocês as notícias da semana. Após a votação do Fundeb na Câmara, em que o Fundeb é aprovado, a deputada Bia Kicis é retirada da liderança do governo Bolsonaro na Câmara. E aí as notícias nos muitos sites é que a bancada governista no parlamento estava entrando em conflito, acontecendo um racha. Isso não é verdade. O que está acontecendo é que o governo Bolsonaro está usando a estratégia de se aproximar cada vez mais do centro e isso garantia a governabilidade. Então, Bolsonaro já visitou a Bia Kicis em sua própria casa e continuam aliados de primeira ordem com muita lealdade, e a Bia Kicis anunciou com muita alegria a visita do presidente em sua casa, Continuam firme e forte. Semana passada eu falei para vocês sobre Rodrigo Tacla Duran, e aí falei na quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, o Tacla Duran fechou um acordo de delação premiada com a PGR, de Augusto Aras. E essa delação premiada pode atingir em cheio a reputação do ex-ministro Sérgio Moro, já que o Tacla Duran afirma que pagou para não ser preso e que as negociações se deu com Carlos Zuccolotto, que é o melhor amigo de Moro e sócio da Rosângela Moro no escritório de advocacia em Curitiba. O Tacla Duran disse que as negociações foram feitas com Carlos Zuccolotto e para ele não ser preso, ele teve que pagar a primeira parcela, o acordo total era 5 milhões de dólares, mas ele pagou a primeira parcela de 612 mil dólares, e aí foi para a Espanha, e lá em Madrid a polícia retirou o status de fugitivo do Tacla Duran, e ele vive em liberdade em Madrid. Depois de que pagou a primeira parcela de 5 milhões de dólares, ele pagou 612 mil ao advogado, amigo do Moro, Carlos Zuccolotto, que é sócio da Rosângela Moro. E no sábado à noite, às 18 horas, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, juntamente com a Advocacia Geral da União, protocolaram uma ADI, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, para questionar as últimas ações do STF, e principalmente as ações do ministro Alexandre de Moraes, que mandou bloquear 16 perfis no Twitter e outras plataformas na internet, a mando do ministro Alexandre de Moraes. O Twitter e outras plataformas tiveram que retirar do ar 16 perfis, de acordo com a informação. A plataforma que não retirasse o perfil teria que pagar 30 mil reais de multa por dia. E tudo faz parte daquele famigerado inquérito da censura, criado por Dias Toffoli e levado à frente pelo Alexandre de Moraes. E o ministro do STF, Dias Toffoli, a pedido de Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, ele proibiu que a Polícia Federal fizesse buscas e apreensão no gabinete do José Serra. José Serra, que é investigado por desvio de dinheiro que pode chegar a 5 a 7 milhões de Caixa 2 na campanha de 2014 para o Senado. Então o Davi Alcolumbre viu a Polícia Federal chegando na Câmara, e aí acionou o Dias Toffoli, que é o presidente do STF, e o Dias Toffoli barrou a busca e apreensão no escritório do José Serra, afirmando que o José Serra tem foro privilegiado e também poderia atrapalhar o trabalho parlamentar. Mas isso não valeu para o Aloysio Nunes, porque ontem, quarta-feira, foi denunciado por Caixa 2 e vai ter que devolver 854 mil reais ao Tesouro Nacional. E o presidente do Google Brasil, que é Fábio Coelho, diz que é contra as novas investidas do STF, contra os sites e as plataformas. Ele afirma que o Google remove apenas questões ligadas a racismo e ao incentivo ao ódio, mas essa questão de divergência de opinião, ele diz que não há como a plataforma remover, e isso depende muito da educação, e isso é censura prévia. Então o rapaz que comanda o Google Brasil, Fábio Coelho, afirmou que isso depende muito da educação, e o remédio para isso seria uma boa educação, E aí então ele é contra o PL 2630 das fake news ou da censura. E uma outra notícia é um projeto de lei do deputado Benevides Filho, do PDT Ceará. Ele quer desvincular do Tesouro Nacional 177,7 bilhões dos fundos setoriais.
Os fundos setoriais são vários setores de tecnologia, de biotecnologia, de informática, petróleo, transporte, minérios, que eles têm uma regência própria, né, dos fundos, e esses fundos estão presos há muito tempo, há anos, e esse dinheiro poderia servir para alavancar a economia, né, e o governo federal também já vai gastando, emitindo títulos da dívida, já vai gastando mais de 800 bilhões de reais, né, perigosamente beirando a 1 trilhão de reais, e isso é emitindo títulos da dívida, né, gente? Não é dinheiro que nós não estamos no verde, estamos no vermelho, né? Apenas os nossos credores estão acreditando que pagaremos essa conta no futuro. Então, Rodrigo Maia, ele não quer colocar em pauta esse projeto, né, de um deputado, que é o Benevides Filho, do PDT do Ceará, que inclusive ele é da oposição, mas ele, como usa do bom senso, né, ele é a favor de que esse projeto seja levado em pauta pelo Rodrigo Maia e que seja votado, e para que a dívida não aumente, né, nessa pandemia. São 177 bilhões que estão nos fundos setoriais, que poderia ajudar bastante na economia. E o Paulo Guedes é a favor. O Paulo Guedes comunga com a ideia do deputado Benevides Filho, né, gente? Aí. Então, Maia, vamos colocar em pauta esse projeto, Maia. Usa do bom senso, rapaz. Mais notícias. Os números da economia sinalizam melhora, né? Todos os números da economia estão melhorando. E aí uma melhoria lenta e gradual, né? Em comparação com o ano passado ainda estamos abaixo do nível, mas muitos números da economia já passamos o pior, que foi o mês de abril. Então no mês de maio e junho detectamos melhoras em vários números da economia, né? Daqui a pouco falo um pouco mais. Mas o jornalista da Folha, o Vinícius Freire, ele usou uma cambalhota linguística, né? E usou a palavra despiora na economia. Então, você já despiorou o seu dia, desfazendo a sua assinatura desses jornais, desses jornalecos? Então, gente, nós temos aí alguns empresários, né, que já estão sinalizando na contratação, já estão sinalizando que estão otimistas, né? Pesquisas tanto na Europa como no Brasil, os empresários do setor de serviços estão muito otimistas, né? Estão começando a contratar. E as bolsas de valores no Brasil e no mundo estão melhorando, né? Sinalizando positivamente para a retomada da economia a partir do mês de julho, no segundo semestre. Então, as bolsas de valores que estavam no dia 4 de abril, estava a 177 mil pontos, já estamos aí, estivemos abaixo de 100 mil pontos, mas já estamos aí chegando aos 105, 106 mil pontos, né? Então, para as bolsas de valores, a economia da pandemia já está quase sendo resolvida, né, o problema. Uma outra notícia importante da política é que um áudio do deputado do PL, Bruno Gonçalves, conversando com um vereador, com o pré-candidato a vereador Marinho Palhano, ele revela todo o esquema de corrupção, né, do governo Roberto Cláudio de Fortaleza. Ele afirma, o deputado Bruno Gonçalves, ele quer oferecer dinheiro ao Marinho Palhano, que esse rapaz foi responsável pelas gravações e entregou para o Ministério Público, né? O Ministério Público do Estado do Ceará está investigando, está tentando resolver essas questões, né? E foi através de um áudio que o próprio Marinho Palhano, que fez parte das gravações, né, entregou para o Ministério Público do Ceará, que está investigando. Outra notícia Dias Toffoli suspendeu o impeachment de Witzel, do Rio de Janeiro. A pedido dos advogados, como justificativa, eles afirmam que a comissão que está investigando e vai julgar o governador Witzel, foi tudo um jogo de carta marcada. Então, segundo o Dias Toffoli, essa comissão que está investigando tem que ser reformulada, porque é jogo de cartas marcadas, e aí, com isso, né, o governador Witzel vai ganhando tempo. E fala-se que ele está conversando com os deputados, né? Provavelmente tentando comprar algum deputado para que não ocorra o impeachment. Outra notícia importante é que a Polícia Federal trabalha, né, quando o Superior Tribunal Federal, quando o STF não proíbe, né? A Polícia Federal ela chegou até a casa do governador Wellington Dias e fez busca e apreensão na segunda-feira, 27, né? A Operação Topic. Então essa operação foi aprovada pela ministra Rosa Weber, que permitiu a operação na casa do governador do Piauí, Wellington Dias, né?
E outra notícia importante é que o pico do Mandetta ficou para outubro de 2022. Por quê? Porque o Mandetta anuncia que é candidato, né, à presidência da República e provavelmente o Moro seja o vice-presidente, né, talvez uma aliança aí entre o PSDB e o DEM, né, que é do Mandetta. Então, gente, a vacina de Oxford já tem muitos testes, né, positivos, já mais de 10 mil pessoas foram vacinadas no Reino Unido e os testes avançam com sucesso, né? O Brasil já encomendou 100 milhões de doses, o primeiro lote deve chegar até dezembro, com aproximadamente 15 milhões de doses. E é uma notícia que traz uma boa expectativa, né? A vacina de Oxford pode chegar ao Brasil aí com muito sucesso até dezembro. E eu espero que dê muito certo, porque aquela vacina da China com Instituto Butantan, de Dória, Deus me defenda, Deus me livre. Se você gostou das notícias, gente, inscreva-se em nosso canal GVox, dê o sininho, ative o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.